Não eram grandes nomes na academia ao desembarcar em São Paulo em 1934, mas eram idealistas. Não tinham mesa, cadeira ou laboratórios. Tinham ideais, registrou o jornalista. E assim vieram Georges Dumas, contato de Teodoro Ramos na Europa, Claude Lévi-Strauss, Fernand Braudel, Roger Baptiste e Pierre Monbeil, numa equipe internacional que, além de franceses, incluía alemães, italianos e portugueses. O jornalista conversava principalmente com Georges Dumas, de quem ouviu o conselho de que, em vez de contratar medalhões, a USP fazia bem em trazer jovens de talento que pudessem também se beneficiar de sua experiência no Brasil. A ênfase na Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras tinha uma justificativa. Os fundadores sabiam que ali seriam formados os professores que fariam a reforma do ensino dessa escola, como se referiam à unidade, à escola. De lá sairiam os formadores ideais para um modelo de educação exemplar. O trabalho começaria pelo aperfeiçoamento do ensino médio. Júlio de Mesquita, o revolucionário constitucionalista de 32, estava orgulhoso da obra e de sua equipe. Vencidos pelas armas, sabíamos que só pela ciência e pela perseverança no esforço voltaríamos a merecer a hegemonia que durante décadas desfrutaríamos no seio da federação. Obrigado. Muito obrigado, Roberto Godoy. Antes de passar a palavra para o Marcelo Leite, fazer apenas uma pequena nota. As grandes redações dos grandes jornais sonham um país, elaboram, projetam um país. E isso é um traço comum entre as grandes redações e as grandes universidades. E há, entre USP e o jornal Estado de São Paulo, essa relação que nós vimos tão bem resumida e sintetizada aqui. Muito obrigado, Godoy. Eu passo, então, a apresentar o Marcelo Leite. É repórter especial de ciência e colunista da Folha. É doutor em Ciências Sociais pela Unicamp, em 2005. Então, Marcelo Leite, muito obrigado pela sua presença conosco. A palavra é sua. Como vocês estão vendo aí na tela, essa reportagem é de 1986. Foi o primeiro grande projeto que eu enfrentei na Folha de São Paulo, fazia mais ou menos um ano que eu estava no jornal, e se chamou uma série chamada Universidade em Exame, onde procurávamos, já em 1986, eu recém-editor, transformado, muito jovem, quase um foca, nos dedicamos, sentíamos a necessidade de que era preciso nos debruçarmos sobre a universidade, não só a Universidade de São Paulo, as universidades em geral, de uma maneira mais crítica, e tentar avaliá-la de uma maneira mais objetiva. Não era comum falar-se em avaliação naquela época. Foi logo depois da publicação, ou mais ou menos na mesma época da publicação da famosa lista dos improdutivos da USP, que o professor Goldenberg deve se lembrar muito bem, porque eu acho que o senhor era reitor, né, na época. Exato. Já passando para a tentativa de responder às perguntas do Eugênio, me chamou muito a atenção que ele tenha começado justamente falando da presença da USP nas páginas policiais. E eu acho que isso é até um reflexo do próprio prestígio que a universidade tem. Ou seja, boa parte da redação da Folha de São Paulo e das redações que eu conheço, talvez na Folha, nos cargos de chefia, de edição, eu diria que provavelmente metade, se não mais, dos editores da Folha passaram de alguma maneira pela USP. Então, é comum que a redação esteja muito atenta a esse tipo de evento negativo, infelizmente, quando ocorrem esses problemas aqui. Também porque boa parte do seu público coincide, o público do jornal coincide com a clientela da USP. Então, naturalmente, por mais que sejam crimes que ocorram às dezenas fora da USP, quando ocorrem na USP, assim como quando ocorrem nos bairros como, não sei, talvez os Jardins, se tornam notícias de maior destaque. Eu acho que isso será negativo apenas, esse tipo de noticiário policial, vamos dizer assim, somente se isso contribuir para aumentar a ansiedade dentro e fora do campus a respeito disso, e se isso implicar num fechamento da universidade para a cidade, para o público,
para essa permeabilidade da universidade com o público. Eu acho que a ideia de murar, de impedir o acesso, isso tudo me pareceu sempre muito negativo. Ela deveria permanecer bastante aberta a ser frequentada por membros externos à comunidade. Seguindo adiante, como é que a imprensa vê a USP do ponto de vista da produção científica? Eu acho que, diante da produção que ocorre na universidade, da qualidade, do volume da produção científica da USP, eu ainda acho que ela aparece pouco nessa condição na imprensa, como uma produtora de ciência de primeira linha, que é, de fato. Isso ocorre por distorções do jornalismo e da própria comunicação da USP e de outras universidades. Isso vale também para a Unicamp, vale para a Unesp, não é só um mal que afeta a USP, na minha opinião. Agora, com relação ao acesso à USP, do ponto de vista dos jornalistas e do público em geral, mas especialmente dos jornalistas de ciência, eu até hoje fico espantado. Isso também vale não só para a USP, para a imensa maioria das universidades brasileiras. É muito difícil você descobrir rapidamente os contatos de um pesquisador, de um professor da USP. Eu tomei como exemplo 2 pessoas, o Eugênio é uma delas. Até eu queria te perguntar, esse telefone que aparece no diretório da USP é o da sua sala, não? É o geral Não, é o da secretaria. Do departamento. Como eu imaginava, essa é a regra. Vocês podem ver que não tem o endereço de e-mail dele, tem um link para a Escola de Comunicações de Artes, é o único link do diretório que eu encontrei. Isso, assim, depois de, talvez, 4 ou 5 etapas, por aí, exatamente. Inclusive, uma delas muito irritante, que é o famoso CAPTCHA, que é aqueles letrinhas e numerinhos que você tem que escrever e tal, para conseguir ter acesso. Imagino que haja uma razão de segurança, talvez, mas eu posso garantir para vocês o seguinte, é o próximo slide. Harvard não exige um CAPTCHA para você chegar. Você, na primeira página de Harvard, tem a lista lá, tem faculty, né, ou seja, os professores, você aperta ali, ele não sai daquela página, ele abre já uma página de pesquisa dentro da mesma página, provavelmente com flash, alguma coisa desse tipo. E você clica ali, escreve um nome, eu escrevi Edward Wilson, um biólogo importante, famoso. Em 2 passos, eu obtive todos os títulos dele, o endereço de e-mail dele, o número de telefone da sala dele, o número da sala, MCZ, só para vocês saberem, é o Museu de Zoologia Comparada de Harvard, e a sala dele é número 408. Enfim, tem todas as informações em apenas 2 passos, basicamente. Parece um exemplo trivial, mas eu acho que isso é indicador da abertura de uma instituição. É evidente que Edward Wilson tem uma secretária que provavelmente responde esse e-mail e atende esse telefone, mas sinto muito, eu consigo falar com ele mais fácil do que com o Eugênio Butti, se eu depender do serviço de informação da USP. Passando agora para as notícias, tudo isso eu fiz ontem, olhando a página da USP na internet. Eu ainda acho que as notícias que estão presentes ali logo na página inicial ainda misturam coisas de importâncias diferentes. Certamente, acho que tem enorme relevância social um modelo matemático desenvolvido pela Poli que ajuda a reorganizar rotas de linhas de ônibus. Eu entendo que essa é uma notícia relevante, importante, tal. Tem que estar ali. Já tenho dúvidas se a notícia sobre professores da faculdade, imagino que é da veterinária, e zootecnia, lançam um livro de medicamentos em animais de produção. Tenho dúvida se é uma notícia para estar colocada ali no mesmo nível de importância. Talvez falte um pouco de hierarquização e tal. E no slide seguinte, no menu imprensa, que eu fui procurar, obviamente, porque é o que interessa mais diretamente para mim, acho que tem um predomínio de notícias institucionais demais. Não são... O fato do diretor e vice-diretor da Faculdade de Economia e Administração serem empossados tem uma importância institucional, sem dúvida, interna. Eu entendo a dificuldade que é você compor uma página que deve servir tanto para o público externo quanto para o público interno.
Então, para o público, os funcionários, professores, alunos da USP, essa notícia pode ter relevância, não tanto para o público externo. Então, talvez seja uma questão de organizar as coisas de uma maneira um pouco diferente. Com relação ao eterno tema da gestão da USP, os comentários que eu vou fazer, que fique bem claro, não se referem a essa gestão, se referem ao que eu acho que é a imagem da USP acumulada ao longo de inúmeras gestões. Eu acho que a imagem, justa ou injusta, é de que a administração não é exatamente competente. A imagem é de que é uma administração capturada por interesses corporativos, quando não ideológicos, e que isso impede muito uma administração eficiente por força das sucessivas greves, a questão da folha de salários, enfim, todos esses problemas que vocês conhecem muito melhor do que eu. E acho que é inevitável, seria uma grande omissão da imprensa se ela não fizesse uma marcação muito cerrada em cima dessa questão. Lembramos todos que a USP é sustentada pelos recursos do contribuinte e a imprensa se atribui o papel de ser uma espécie de fiscal disso, certo ou erradamente, mas essa é a missão declarada, que ela se autoatribui, eu acho que é correta, de ficar em cima dessas questões. E, enfim, entre outras coisas, publicar salários de funcionários públicos, que todos os professores da USP são e os seus respectivos funcionários. E, enfim, para terminar, como é que a USP se comunica? De um modo geral, a minha impressão é que ela não se comunica bem com os jornalistas, já dei alguns exemplos mais para trás do que ocorre no site, na página da USP. Não tenho sido, para minha surpresa, procurado pela USP, pelos seus... Não recebo uma newsletter da USP, talvez por falha minha, ela deve existir, mas eu não assinei, não me senti compelido a receber informações da USP. E acho, isso é uma coisa que eu falo há pelo menos 15, 20 anos, em vários debates sobre jornalismo científico, eu me espanto muito que o Brasil não tenha um portal de divulgação sobre notícias de ciência e tecnologia, como o Eureka Alert americano, que existe há uns 20 anos já. Que quem não conhece, é um portal que você encontra basicamente todos os grandes journals aí, periódicos, como Nature, Science, PNAS. Esse seria um grande serviço que a USP poderia prestar para o público. O Eureka Alert não é só para jornalista, ele tem uma área fechada para jornalistas credenciados, porque ele dá acesso à informação embargada. Ou seja, nós, jornalistas de ciência, temos acesso aos papers que vão ser publicados, em geral, uma semana antes deles, de fato, serem publicados, para ter tempo justamente de preparar, fazer pesquisa, entender melhor aquelas pesquisas. Bem, era isso que eu tinha a sugerir para vocês. Espero que possamos debater mais aí na sequência. Olha, só aduzindo aqui uma questão a respeito do que disse o Marcelo, que eu assino embaixo 3 vezes rigorosamente tudo isso, e a respeito do acesso. Eu tenho um exemplo recente, muito prático, que é o seguinte. Nesse momento, há um pesquisador brasileiro, um especialista brasileiro na Universidade da Defesa, que vem a ser o braço acadêmico do Pentágono. Eu tenho muito mais facilidade em falar com ele hoje, em Washington, dentro do Departamento de Defesa americano, do que no período em que ele estava aqui. Quer dizer, eu acho que essa é uma referência interessante. Muito obrigado, Godoy.